Boa noite, amigos e amigas do canal. Hoje eu estou aqui com mais uma pessoa que foi importante na fundação do Partido dos Trabalhadores, dando continuidade à minha tese. O nome dele é Wilson de Oliveira, né? Militante aí durante muito tempo na Zona Leste, hoje morador aqui da região central. E muito obrigado pela sua presença, companheiro. Obrigado por aceitar contribuir no meu trabalho. E queria que o senhor começasse dizendo aí como é que deu o início da sua militância, a categoria que o senhor atuava. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço o convite, né? É muito bom a gente estar falando assim, contando um pouco da nossa história, né? Eu comecei praticamente desde criança, né? Eu morava na periferia aqui de São Paulo, no Itaim Paulista. E já na fase de adolescência, a gente sabe que a comunidade ela é muito unida, né? Apesar da violência que existe nas periferias, você tem uma união dos moradores e a gente fazia muito mutirão, começamos a desenvolver sociedade amigos de bairro e eu cresci nesse movimento, né? E a partir daí que eu comecei a criar esse gosto pela política. Nunca me aprofundei assim no partido, nem concorri a cargo público, mas sempre estive pelas bordas militando no partido desde o começo. Inclusive o senhor chegou a participar daquela campanha de filiação, do começo, porque a sua filiação é bem no comecinho, né? É, bem no começo. Eu me filiei em 1982, né? Então, assim, como surgiu? Logo em 82, foi a primeira eleição após a ditadura, né? Para governador. E foi quando começou a surgir o PT, que até então a gente não conhecia ainda, né? Esse movimento. A gente tinha os movimentos de sociedade. Mas você já tinha visto a fundação assim pela TV? Aqueles movimentos da greve do ABC, você não tinha ouvido falar? Sim, os movimentos da greve, sim, que isso aí já vem desde 78, 77, 78. Isso aí a gente participava pela TV. Mas eu não participava dos movimentos sindicais. Eu era da comunidade ali, né? Então a gente começou por ali. Aí em 82 é que o partido surgiu na televisão, né? Na campanha de 82. Lá no bairro tem um senhor que inclusive é avô do meu filho mais velho, que ele já vinha do movimento sindical, inclusive ele chegou a participar dessas reuniões de fundação, né? Ele disse que... Seu avô? É avô do meu filho mais velho. Tá. E ele começou a levar material pra gente, entendeu? E a partir daí que a gente começou, na eleição já de 82, a gente já fez boca de urna pro PT. PT. E aí o Lula era candidato a governador, quem que vocês apoiavam para deputado, você lembra ou não? Então, na época, como já na legenda. Tempo, assim, eu não me lembro se a gente apoiou o Suplicy, porque naquela época o Suplicy foi para federal, né, se não me engano. Foi. Genuíno, algum deles. Algum deles aí, porque naquela época eu não tinha ainda muito conhecimento assim em termos da macro política, né? A gente fazia campanha porque tinha o nosso movimento da sociedade ali, da comunidade e tal. Então eu ainda não tinha muito conhecimento. E a liderança da comunidade se aproximou mais? Vocês tinham alguma referência da comunidade que fosse mais ligada à política, ao partido? Então, nesse tempo, ainda não existia muitas lideranças assim de esquerda lá, né? Naquele tempo não era muito o MDB, né? Que era o domínio, o MDB e a Arena, né? Então, quando surgiu os partidos políticos, PT, PMDB, a Arena, acho que se não me engano era PDS, né? Não me lembro, não me recordo agora. Então, ainda eram lideranças assim, que não tinha expressão, principalmente a única expressão mesmo era o Lula, né? Com o movimento lá do sindicato do ABC. Entendi. E nesses anos 80, o senhor está muito ativo nesse movimento da comunidade? Qual que eram as demandas de vocês? Então, nossa demanda era a comunidade, né? Naquele tempo o bairro não tinha nada. O esgoto corria a céu aberto, não tinha iluminação.
enfia até água nas ruas. No bairro mesmo, na rua que eu fui morar, não tinha nem água nem luz quando eu fui. Então eu participei do movimento para pedir água, dos movimentos para pedir iluminação, né, colocar luz, depois a iluminação. Inclusive na época foi até o pai de Barros que foi lá fazer a inauguração da iluminação. E eu naquela época já participava desse movimento assim, mas precisamente porque o bairro não tinha asfalto nem uma rua, então a gente corria atrás, não era nem de asfalto na época, era de colocar cascalho nas ruas, entendeu? Guias, essas coisas. Então. E quando é que as coisas começaram a se resolver? Foi pelo meio institucional, ou seja, pela política? Foi pela pressão do movimento de vocês ou os dois? Então, o movimento político foi importante, né? Assim, a comunidade, porque nada acontece sem haver cobrança da comunidade, sem a pressão. Na época, quando teve a eleição de São Paulo, o Franco Montoro se elegeu. Quem? Franco Montoro, governador de São Paulo. E ele nomeou como prefeito biônico na época o Covas, o Mário Covas. E o Mário Covas foi o primeiro que olhou para a periferia com olhar assim com mais cuidado. Com mais cuidado, de mais democrata, né? Então já naquela época a gente conseguiu algumas pavimentações já para a rua, através do Mário Covas, né? Um posto de saúde, inclusive que nós brigamos pelo posto de saúde que era Jardim Romano, e o posto de saúde saiu como Jardim Romano, só que numa outra vila mais à frente, porque tinha alguém da política mais forte lá, que era o tio Noé na época, a gente falava, que conseguiu puxar mais para perto dele lá, entendeu? Mas já foi um ganho, assim, do movimento político. Entendi. Inclusive no meu bairro lá na época, tinha um movimento tão forte por creche que algumas mulheres do bairro lá da igreja alugaram um ônibus, entraram dentro do ônibus e foram para Brasília falar com o governador na época, o Figueiredo. Né? Você vê que era um fervor político, entendeu? Certo. E, bom, então, se no governo Franco Montoro e o Covas como prefeito já começou a ter uma resposta, né, dos movimentos, aí quando vai aparecer Erundina melhora um pouco mais, ou não? Antes da Erundina teve o Jânio Quadros, né? Ah, verdade. Aí o Jânio Quadros, ele já fez algumas outras melhorias também lá, por exemplo, a creche, essa creche que as mulheres foram lá em Brasília, quem construiu foi o Jânio Quadros, né, com verba do governo federal. Mas vocês do PT lá fizeram campanha pro Suplicy? Ou para o Fernando Henrique? Não, nós fizemos pro PT, né? O nosso grupinho era PT. E, só que assim, a gente elegia candidato e a gente não ia atrás dele. Ficava lá, só... Vocês chegaram nessa época o PT se organizava por núcleos, né? Vocês chegaram a ter um núcleo de Itaim? Então, no Jardim Romano, no Itaim nós criamos o diretório, o DZ. No Romano nós criamos um núcleo na época, que inclusive era eu que administrava, chegava até 40 filiados só no núcleo do Jardim Romano. Você foi coordenador de um núcleo do PT? Do núcleo do PT. Lá no comecinho, no Jardim Romano, no Itaim Paulista. Itaim Paulista, né? Exatamente. Tinha um diretório, você frequentava a reunião. O DZ e tinha os núcleos. E você ajudou a fundar os dois, na verdade, tanto o núcleo quanto o diretório. O DZ, assim diretamente o DZ eu não fundei, eu me filiei já depois do DZ pronto, né? Mas os núcleos já ajudei a criar no bairro. E aí vocês tiravam delegados lá? Sim. Você chegou a ser delegado em algum encontro? Fui delegado nos primeiros encontros já fui delegado. Inclusive eu tenho fotos até, né? do DZ, quando vai fazer o primeiro encontro do PT foi na Lesp em 1981, você não era afiliado? Não. O segundo em 82, foi no comecinho de 82, em março, também muito cedo, né? Mas talvez você já tivesse no já terceiro encontro em 84. Não, participando, militando já estava. Já estava fazendo boca de olho. Como delegado. Em 83 já tinha um núcleo ou não? As datas eu não posso te precisar. Tá. O primeiro encontro, você lembra? O primeiro encontro eu sei que eu tive no AMB. Tá. Que ano foi? Você tem aí, não? Foi, acho que é justamente... Foi logo no comecinho. Em 85, encontro extraordinário no Diadema. Quarto encontro, Hotel Danúbio, que ficava aqui em 86.
Pode ser que esse do AMB tenha sido estadual, né? Não, foi municipal. Inclusive o Gilmar Tato foi eleito na época o presidente municipal. Então vocês tiravam delegados para municipais, pontos locais, entendi. E lá era assim, a gente fazia a reunião, naquele tempo havia bastante gente que participava na reunião do DZ e era no voto, entendeu? Você saía delegado eleito pela conjuntura ali de pessoas, né? Que é o conjunto de pessoas que estavam ali. Bom, nessa década de 80, desde então, o PT já tinha nas suas formulações, na verdade tem até hoje, o programa do socialismo democrático. O senhor tinha na época alguma ideia do que se tratava disso, a oposição com o socialismo soviético, socialismo que não tivesse ditadura? Como é que o senhor se autodefinia politicamente, assim, nessa questão capitalismo, socialismo? O senhor tinha alguma ideia nisso? Então, no movimento da comunidade, a gente é um movimento ali solidário. Tanto é que a gente faz parte da igreja, tudo, da igreja católica. É solidário, não se fala em ditadura na comunidade. Eu vi participar da comunidade eclesial de base também? Ou só das missas? Não, eu participava assim da associação da igreja, tá? A igreja tinha uma associação e eu participava dessa associação dentro da igreja. E tinha a Sociedade de Amigos de Bairro, a qual eu fui secretário, fui presidente, no bairro, na sociedade, né? Tudo juntos. A comunidade, a associação e o núcleo do PT, cada um nas suas reuniões separadas. A Sociedade de Amigos de Bairro, a gente tinha a sede, né? O núcleo do PT, o DZ tinha a sede dele. Isso com quantos anos? Então, isso foi no decorrer dos anos 80. Tinha quantos anos? Eu estava na faixa dos 18 anos pra frente, né? Porque a gente começou a fazer boca de urna, eu tinha 18 anos, foi quando eu fiz 18 anos. Você estava trabalhando na época? Então, na época, eu trabalhava na escola, né? Tinha a escola lá do estado e eu tinha uma cantina na escola. Eu tinha amizade com a diretora, eu já cresci dentro da escola, desde adolescente já fazia parte da PAI, do Grêmio da escola. Então eu tinha uma confiança. Você estudou ou não? Escola que eu estudei, escola estadual, José Bonifácio. E aí a diretora pediu para mim tomar conta da cantina, né, que tinha lá. Tinha uma cozinhazinha lá, ela pediu para montar a cantina e eu passei a ganhar dinheiro, a trabalhar e... Esse José Bonifácio não fica perto daquela estação da CPTM não, né? Perto da estação CPTM Jardim Romano. Tá. Porque tem uma José Bonifácio também, né? Não, essa aí já... Depois lá, depois de Itaquera, né, José Bonifácio? Essa eu não conheço. Tá. Porque lá é assim, a escola José Bonifácio Andrade Silva Jardim. É uma escola mesmo, estadual. Tá. Então assim, eu trabalhava como... eu tinha essa cantina na escola. Então, por isso eu tenho que eu tinha mais tempo também para militar, né? Aí em 87 que eu passei a trabalhar com carteira assinada na Telesp. Quando? 87. 87. Tá até hoje. Até hoje, né? Não mais Telesp, infelizmente, né? Mas estou no mesmo ramo, praticamente trabalhando nos mesmos locais. E aí, em 87 já era aqui pelo centro? Era aqui pelo centro. Aí você fazia... eu comecei, na realidade, na Zona Sul, né? Lá em Americanópolis. Trabalhava na rede externa. Aí depois eu vim aqui pro centro, né? E aí, trabalhando, diminuiu um pouco a militância, você conseguiu continuar? Assim, depois que eu vim pra Telesp, a primeira pessoa que eu conheci, o meu supervisor, era do movimento também do PT. Eu, inclusive, tinha sido concorrido à chapa do sindicato, pela oposição, então eu já me enganjei com ele, né? E aí a gente já começou a militância. Qual que era o sindicato? O sindicato nosso é o Sintetel, Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações. Você chegou já se filiando, então? Eu cheguei e já me filiei ao sindicato, só que eu não fui, eu entrei fui pra oposição, né? Entendi. Trabalhar com o pessoal da oposição. Porque já existia aquela briga dentro do sindicato, todo sindicato tem seu movimento, né? Vocês chegaram a ganhar alguma vez? Não? Então, a gente não ganhou. Assim, quando nós concorremos, quando eu entrei em 87, né? A gente ficou participando, só que já havia tido uma eleição e teve toda uma briga. Foi um supervisor esse supervisor que eu conheci, que tinha participado.
E eu não participei dessa eleição. Quando eu cheguei já tinha ocorrido. E aí depois dessa briga teve umas 2 ou 3 eleições que não teve chapa de oposição. O sindicato teve chapa única. Tá? Somente quando estava perto. Amigo, deu uma brama aí. Somente quando estava perto da privatização é que a gente resolveu montar um grupo de oposição, né, com o apoio da CUT. Tinha uma outra, o setor de telecomunicações tinha 2 federações, a FENATEL, que era aqui de São Paulo e mais uns 4 ou 5 estados, e tinha uma FITEL, que é uma federação que envolvia todo o Nordeste, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. Então a gente entramos com essa federação, né, ela passou a reconhecer a gente como oposição em São Paulo, e nós montamos a chapa em 97, se não me engano, 96, 97. Já uns 10 anos à frente, né? Aí nós concorremos, foi a única chapa que a gente concorreu ao sindicato. E aí chegou a eleger algum diretor ou não? Então, 100%, ou ganhava tudo ou não ganhava nada? Ou ganha ou perde, lá não é colegiado, né? Então assim, nós, segundo o pessoal, nós ganhamos, só que não levamos. Então, mas foi E aí, como oposição, vocês chegaram a participar de encontro da CUT, congresso? Sim, encontro da CUT. Congresso da CUT, nós elegemos um delegado. Não foi eu, né? Foi um colega meu, mas elegemos um delegado. Tivemos encontros. Esse supervisor aposentou já ou tá aí? Não sei, rapaz, não tive mais contato com ele, mas provavelmente pelo período já está aposentado já. Mas era militante? Ele era militante, bem de esquerda. Só que assim, quando a gente montou a chapa, nós montamos a chapa pela CUT. Esse supervisor, ele era um outro assim meio reservado. E no fim ele acabou entrando com a chapa pela força sindical. Entendi. É comum também, né? Nem tudo é 100%, né? Você vê muito diretor petista em diretoria da Força Sindical e hoje a CUT e a Força Sindical também hoje estão muito diferentes. São bem diferentes, estão bem unidos, né? Tanto é que o Marinho fez o lançamento dele lá na Força, né? E nessa polarização com a extrema-direita, porque hoje quem está no poder é a extrema-direita, né? Sim. Destruindo todo e qualquer direito trabalhista. É natural que a CUT não só podem, como devem se unir, né? Porque se não se unir agora, lascou, né? A força do trabalhador tem que se unir nessas horas que... Então, Wilson, deixa eu ver se eu entendi. Você estava na militância comunitária, com a igreja, uma militância que eu não deixei você concluir, você definiu um pouco como organização socialista, seria isso ou não? As práticas de vocês parecidas com a comunidade... Eu não vou dizer que é um movimento socialista. É como eu te falei, a comunidade ela tem um movimento solidário. Muito solidário. Se essa palavra solidário está próxima de socialista, Como você se definia naquela época e para incrementar, como você se define hoje? Então, eu sempre fui um cara que eu gosto do movimento. Né? Seja ele de comunidade, de sindicato, do partido político, eu gosto. Agora sim, eu não quero ser linha de frente, entendeu? Por quê? Eu não consigo... Porque a partir do momento que você passa a ser linha de frente... Compromete. Você se compromete e outra, você fica engessado. Né? E quando você é livre, você não está na linha de frente, você tem mais mobilidade para conseguir as coisas. Por exemplo, lá na minha comunidade, em 2002 nós conseguimos eleger um vereador, que foi o vereador Zelão aqui em São Paulo. Partido? Pelo PT. Inclusive minha esposa foi trabalhar com ele como assessora, né? A partir daí, nós conseguimos assim deslanchar um monte de coisas, sem nem fazer parte de nenhuma associação, entendeu? Só porque... Vai me acompanhar ou não? Não, vou ficar na água. Porque abriu as portas para a gente ter reunião com o secretário do município, com o secretário do estado, enfim... Nós conseguimos pavimentar as ruas que não estavam pavimentadas, pavimentou todas, praticamente todas, né? Conseguimos um centro educacional unificado lá, que é o CEL, conseguimos posto de saúde, conseguimos fazer avançar a estação de trem, que a gente corria atrás e não conseguia, conseguimos fazer andar e tá lá a estação de trem. CPTM, né? CPTM, a estação Jardim Romano da CPTM.
passarela, enfim, conseguimos um monte de obra, né? Através do vereador e do deputado que a gente também elegeu, né? Depois. E assim. Mas você era uma liderança também, pelo que você está falando, né? Sim. Até para sua esposa estar no gabinete é porque o vereador. Vereador ou deputado? Vereador. Vereador Zelão. E ele conseguiu se eleger, não? Ele ficou 10 anos vereador. 10 anos. Agora não está eleito. Agora ele está fora. Qual o nome dele mesmo? Zelão, José Ferreira. E ele é da região ainda? Ele é do Itaí Paulista. Ele agora foi eleito presidente do desenho do Itaí. Bacana. Tá lá. Vou atrás dele ali. Depois você passa o contato pra... Eu achava interessante até você conversar com ele. Esse o vô do meu filho lá, o senhor Lorival, é um senhor de 92 anos, mas que tem luxo e ele também tem uma história bacana. Legal. E ele foi eleito nesse último PED agora? No último PED. Você participa dos PEDs, não? Sim, vou lá votar, carregar, quer dizer, levar os meus amigos lá. Você não é linha de frente, mas tá em todas. Mas daí tá lá, nunca perdi uma eleição do PED. Desde as primeiras lá que a gente começou a participar, desde a minha filiação. Mas você prefere o PED ou os encontros? Na época dos encontros. Você pegou os dois, né? Sim, eu gosto dos encontros, mas eu gostava dos encontros, falar a verdade, do passado, lá quando tinha muita corrente dentro do PT, que via aquele debate lá, fumaça subindo lá, né? E a gente decidia tudo no voto. Hoje, era melhor, né? Hoje já vai tudo acordado, né? Você só vai lá levantar crachá. Eu gosto sim, mas já não tem mais. Não é a dinâmica de antes. Não é. Hoje o PT virou um partido igual aos outros. Igual aos outros. Partido para eleger candidato. Não tem mais aquela dinâmica de democracia interna. Sente falta? Você quer que o PT volte como antes? Eu gostaria do PT mais agarrido. Núcleos. De núcleo. O seu núcleo. Aquele PT, porque assim, o pessoal só fala em mudança quando perde a eleição, né? Você vê que é quando perde a eleição agora, não, o PT precisa mudar, o PT precisa voltar às bases, o PT não sei o quê, precisa de renovar. E assim, e aí daí a pouco passa aquele período, aí já vem outra eleição, todo mundo corre atrás. Quando ganha a eleição, ninguém fala que o PT precisa renovar. Por quê? Porque ganhou porque tá bem, né? Então, sei lá, eu acho que falta mais debate, né? Muito debate. Porque no passado, você ia numa reunião de DZ, nossa, era a sala cheia. E todo mundo tinha seu espaço para debater, né? Hoje você vai na reunião, geralmente tem lá uma autoridade, um deputado, um vereador. E a base não tem voz. E a né? base não tem voz. É bem assim mesmo. Então, você vivenciou bem a mobilização dos movimentos sociais, depois você já emendou com um sindical. Chegou a conviver com as duas militâncias, tanto o movimento social como o sindical. Sim. E as duas, a sua importância, né? As duas. O que você pode dizer da sua experiência sindical e o que tem de igual, tem diferente? No movimento sindical, a oposição é conhecida pela FITEL, né? A gente viajou vários congressos da FITEL, no Nordeste, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Um debate, para incrementar a sua resposta, o debate que é feito hoje é que o movimento sindical ainda olha muito para si mesmo, esquecendo a sociedade. Por exemplo, e os mais de, sei lá, 100 milhões que estão fora do trabalho, né? Fora dos empregados, etc. Você acha que nesse sentido o movimento social é mais amplo? Talvez o movimento sindical tem que continuar com essa luta econômica também? Como é que faz uma ponte aí de como era, como é hoje? Hoje eu não tenho muito o que falar do movimento sindical, né? Naquela época a gente tinha, porque nós éramos estatal naquela época, né? Então a gente tinha assim uma movimentação bem mais fácil de fazer do que o pessoal que é da iniciativa privada, né? Naquela época nós tínhamos o pessoal de telecomunicações, tinha o pessoal de dados, né? Que cuidava da área de dados, o Assindados, e tinha o pessoal do CPQD de Campinas, né? E a gente tinha mais facilidade de fazer o movimento sindical, né? E era mais gostoso. Hoje
não. Hoje, com essas privatizações, houve um afastamento muito grande. O sindicato ainda está aí, mas perdeu força demais, não tem mais a força que tinha, né? Eu não sei até que ponto isso na sociedade, porque o reflexo vem depois, né? Ele está vivendo um momento, né? O futuro, essa perda aí do imposto sindical, que os sindicatos viviam disso, né? Muitos, né? Hoje dificulta até cobrar manter boleto. A sede, né? Manter a sede. Então, exatamente. Então, eu não sei. O reflexo disso a gente vai ver mais pra frente. Mas e a dinâmica do movimento social? Você achava mais fácil? A população se mobiliza mais fácil para as demandas da comunidade do que, por exemplo, nas... Hoje é bem mais difícil você trazer. Mesmo nisso... Mesmo na comunidade mesmo. Hoje eu estou afastado da comunidade, porque como eu moro aqui no centro, eu só for lá que nem beija-flor, né? Eu tenho casa lá, tudo. Bota lá no pé? Boto lá, minha mãe mora lá, meus irmãos moram lá. Seu título é de lá também? Meu título é de lá, eu boto lá. Mas assim, eu vou lá só final de semana e bate e volta, né? Entendi. Então eu não tô muito entrosado, eu ainda luto ainda pelas comunidades lá. Certo. Eu tenho até uma página no Facebook, onde eu vou colocando o que eu tô fazendo onde eu consigo o espaçozinho para levar uma reivindicação para a comunidade. Eu tô levando. Eu sou muito bairrista, até hoje eu sou bairrista. Apesar de eu estar aqui no centro, mas eu defendo lá, meu bairro lá. Mas eu digo assim, você chegou num período a militar tanto na comunidade quanto no sindical. O que você gostava mais, o que você se dedicava mais, o que era, o que tinha mais retorno? O movimento sindical é mais dinâmico, né? Porque no movimento sindical você tem dinheiro. Na comunidade não, na comunidade você não tem. Contar o centavo. Contar o centavo. Você quer fazer uma festa? Apesar de que ser oposição, né? Mas mesmo sendo oposição, você se juntava com dinheirinho. Tinha o dinheiro, porque você tinha o suporte da CUT, você tinha o suporte da FITEL, que era uma federação que tinha mais de 20 sindicatos. Então, você tinha, né? Você viajava pelo Brasil, tudo sustentado pelo... Mesmo sem ser dirigente, nada, você viajava porque a gente era reconhecido, uma posição reconhecida. Que legal, hein? Então, a partir do momento que você é reconhecido, você passa... Que momento que a CUT parou de reconhecer as oposições no Congresso? Então, eu participei até a privatização, né? Porque a nossa luta era para tomar o sindicato, para não deixar privatizar, né? Porque o sindicato aqui em São Paulo, apesar de ser o mais forte da União, da Federação, ele dizia que era contra a privatização, mas não fazia nada. Entendeu? E nós queríamos fazer uma luta mais acerrida contra a privatização. Muita gente foi demitida? Nossa, a gente fala. A Telesp, ela tinha em torno de 30 mil funcionários. A Vivo hoje, depois que ela comprou a GVT, qual a outra? Enfim, ela hoje está numerada de empresas, a Vivo Celular. Eu acho que hoje a Vivo tem 5 mil funcionários dela. Então hoje vai todo mundo para terceirizada. A terceirizada, você sabe que subemprego, o cara da terceirizada ganha 30% a menos do que o cara que está na... Você é da Vivo mesmo? Eu sou terceirizado. Você teve que ser demitido para ser reingressado? Então, nós víamos da Telesp, né? Foi privatizada, fomos para Telefônica. Aí a Telefônica criou lá um processo chamado outsourcing, né? Que era demitir os funcionários e contratar em uma outra razão social. Então, na época, nós saímos da Telesp, eu fui demitido no dia 17, e no mesmo dia eu fui contratado por uma empresa fictícia que eles criaram. Entendi. Aí essa empresa, eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, aí o que eles fizeram? Aí quando eles demitiram, não precisou pagar os direitos? Pagaram todos os direitos. E ainda deram um PDI também, né? Que é um incentivo. Um salário por ano trabalhado. E mesmo assim, mesmo com esse processo, a maior parte foi demitida mesmo? A maior parte foi demitida. Hoje, os funcionários da Telesp mesmo, eu acho que não chega a 2.000. Se tiver, não chega a isso. 2.000 mais 3.000 terceirizados. Não, eu digo 2.000 da Telesp. Agora eu vou falar Vivo 5.000 porque contando GVT, TVA... também abriu todas essas concorrências, né? Também, então. Agora, se você for olhar o que tem de... Porque hoje é tudo por contrato, né? Você precisa de um call center, você não vai criar um call center. Você contrata a Teto, você contrata a
Credcash, enfim, a Alma Viva, tem um monte de empresas só de call center. Você precisa de manutenção do equipamento, tem as empresas especializadas nos equipamentos. Que der para terceirizar, terceiriza. Exatamente. Para eles é mais viável. Quando terceirizaram, o custo de um funcionário, segundo me foi passado, chegava a 180% a mais do que o funcionário ganhava. Vamos supor, um cara que ganhava R$1.000 para telefone custaria 2.800. A partir do momento que esse funcionário é terceirizado, esse custo cai para 85%. Então o funcionário que ganha 1.000, o custo dele é 1.800 para a empresa, entendeu? Então o ganho disso é muito grande. Bom, Wilson, vamos voltar um pouquinho para os anos 80. Campanha das diretas, participou? Sim. Desde 83 lá no Pacaembu? Eu passei vários movimentos. No Pacaembu eu não fui, agora tive vários movimentos. Anhangabaú, Praça da Sé na Chuva também. E uma turma do Itaim Paulista ou você foi pro ponto? Eu tinha uma turminha lá, que a gente reunia, jogava as bandeiras nas costas, pegava trêsão e ia pra cá. Que bandeira? Do Brasil ou do PT? Bandeirinha lá, eu tinha uma Brasília, cheia de bandeira do PT, bicho, ia pra cima e pra baixo, era bom ver. Bom, aí perdeu a emenda. Não sou contra o Brasil, né? Não sou contra o verde e amarelo, não, mas Sim. Tava dentro. E aí as diretas perdeu, o PT se reuniu para decidir se votava ou não no Tancredo. Você lembra qual que era a sua ideia na época? Então, meu, naquela época. Contra ou a favor? Naquela época, como eu te falei, eu fazendo parte do movimento ali da comunidade, mas eu não entendia muito bem a macro política, né? Então a Globo foi na cabeça de todo mundo. Eles pularam do direto já pro Tancredo já, né? E todo mundo abraçou. O cara melhor, Tancredo ou Maluf? Não é? Eu, sinceramente, apoiava o Tancredo e torci muito por ele. Agora, não sei, o PT não... No geral, nas comunidades, mais longe do debate que o PT fazia, a tendência era se influenciar mais pro anti... Apesar que muita gente das periferias também era malufista, né? Não? Sim. Tem. Meu vizinho de lado lá é malufista até hoje. Concorda, né? O Maluf também, sinceramente, entre Maluf e muitos políticos que tem que se diz de esquerda, eu sou mais Maluf. Não? Não, fala sério. O Maluf, por mais ruim que foi, mas tá aí a rodoviária, tá aí o aeroporto, tá aí as rodovias grandes aí que ele meteu a mão e fez. Roubou? Não sei, não vou falar quem roubou, porque tá outra. Mas assim, ele fez. Agora, por exemplo, pega aí o Geraldo Alckmin. O que esse cara fez em São Paulo? Uma linha de metrô a cada 10 anos. Então, meu, sei lá. É o cara que, o PSDB, eles não têm assim aquela... o PT. Pô, o PT criou o PAC aí, alavancou o país. O PT não criou um programa. O Fernando Henrique ficou lá 8 anos. Qual foi o programa que o Fernando Henrique criou? Bom, a gente comentando da comunidade, da participação nos debates do PT, tem uma outra questão, que aí vão se aprofundar mais quando o PT vai ganhar as prefeituras, né? Erundina, Marta, que é a questão dos conselhos populares, da participação popular, orçamento participativo. E vocês já eram organizados, né? Nessa associação, conseguiam tal. Vocês chegaram a participar de algum desses eu conselhos? Fui eleito no primeiro conselho que teve acho que foi da Marta, não foi? Foi da prefeitura, eu fui eleito para ser conselheiro. Participativo, né? Participativo, Mas eu participei muito pouco. Porque era durante a semana, eu trabalhava, as reuniões geralmente durante a semana. E as reuniões eram abertas para a comunidade toda ou só